Quero começar fazendo as duas perguntas básicas. A primeira, vocês estão felizes com Jesus? Amém. Segunda, Jesus está feliz com vocês? Amém. Eu quero dizer que eu tenho uma palavra de Deus para vocês hoje. Uma não, eu tenho 4. Passou por causa dos 4 cultos de hoje? Não. Durante todo o mês de setembro, nós estamos iniciando hoje uma série sobre o Espírito Santo. E eu acredito que vai ser muito especial, não apenas a orientação, a reflexão na palavra, mas o nível de provocação que Deus está trazendo e de resposta que nós vamos dar a Ele. E nós vamos passar de nível, nós vamos passar de fase. Amém? Eu queria que você fizesse a melhor cara de crente que você puder para o vizinho aí do seu lado e fala, você não tem ideia de quanta coisa Deus ainda vai fazer na sua vida. Eu sei que você consegue falar isso mais empolgado do que falou. Vamos tentar com outro vizinho? Quem sabe mudando de vizinho melhora a empolgação? Fala para outro vizinho aí. Você não tem ideia do quanto Deus vai fazer na sua vida. Glória a Deus, glória a Jesus. Talvez você que está nos acompanhando pela transmissão não tinha ninguém para falar, mas eu quero que você tome posse disso, você não tem noção do que Deus ainda vai fazer na sua vida também. Abra sua Bíblia, por gentileza, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, e nós vamos ler dos versículos 7 e 8, por enquanto. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versos 7 e 8. O texto sagrado diz assim, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Eu quero repetir a pergunta final dele. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? O tema da minha mensagem hoje é o ministério do Espírito. Obviamente ele está falando a respeito do Espírito Santo, mas essa ideia é apresentada numa visão de contraste. Contraste entre velha e nova aliança, contraste, entre a lei e a graça. E quando ele usa a expressão o ministério da morte, obviamente isso vem dentro de um contexto. Eu comecei a leitura no verso 6, no verso 7, mas no 6 Paulo diz, falando sobre Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que significa a expressão a letra mata e depois aquilo que ele declara o ministério da morte? Já vi muita gente tirar isso de contexto e começar a declarar que estudar muito, mesmo a Bíblia ou teologia, não faz bem, que a letra mata. Não é isso que o apóstolo está falando. Quando ele fala da letra mata, a ideia que está sendo apresentada é justamente a revelação da lei. Então se você pega Romanos 5, por exemplo, Paulo mostra que por meio de um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte passou a todos os homens, e ele vai dizer que a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo naqueles que não pecaram à semelhança de Adão. Mas a partir de Moisés, quando Deus comunica a lei, Paulo vai explicar isso depois nos capítulos seguintes, ali Romanos 6, e até entra no assunto em Romanos 7, ele vai dizer que a lei realçou a natureza pecaminosa do homem. A lei, ela não veio trazer cura, ela funcionava mais como uma espécie de diagnóstico. Então, essa linguagem de que a letra mata, ele está dizendo que ela não foi dada para resolver o problema. Quem resolveria o problema seria a graça e a nova aliança. Nesse contraste, ele vai fazendo comentários que dentro da doutrina bíblica cristã, eles são importantes se nós queremos entender o ministério do Espírito. Porque a lei, ela não pôde proporcionar a obra completa que Deus, por meio do ministério do Espírito, na nova aliança, na graça, iria fazer. E esse contraste, ele está dando todo o tom de para onde a obra de Deus, que vinha sendo revelada de forma progressiva, para onde ela ia. Então, o que é esse ministério do Espírito Santo? Que vem com maior glória. Qual é a sua importância? A própria expressão ministério, aqui traduzido ministério, é serviço. Está falando do trabalho dele. Ele tem uma missão.
E nós não podemos trabalhar só com o que eu acho, o que eu penso, né? Alguns, quando o assunto é a doutrina do Espírito Santo, eles trabalham de acordo com aquilo que sentem. Ah, mas eu não sinto que seja assim. Quem não tem experiência, às vezes é contrária à experiência dos outros, só porque não tem. Quem tem pode cair no risco de criar uma doutrina fundamentada na experiência e não na palavra. Então, nós precisamos voltar à Escritura. E a ideia hoje é começar a trabalhar a construção do que nós vamos continuar nos próximos domingos e que a gente consiga entender qual é o ministério, qual é a obra que o Espírito Santo veio realizar. A primeira mensagem da era da igreja, quando podemos dizer a igreja está devidamente inaugurada a partir de Pentecostes, quando o apóstolo Pedro se levanta, ele não prega só uma mensagem de salvação. Nós podemos caracterizar a mensagem dele como uma mensagem apologética. E ele vai defender não apenas a pessoa, mas a obra do Espírito Santo. Para aquela multidão atônita assistindo o povo falando em línguas, não apenas coisas que não entendiam, a Bíblia diz que muitos deles os ouviam falar na sua própria língua das grandezas de Deus. Pedro levanta e diz, esses homens não estão bêbados, como alguns de vocês estão pensando. Ele diz ainda 9 horas da manhã. Ele está dizendo, até para quem enche a cara, não teria dado tempo de chegar nesse nível. Ele está dizendo, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E ele vai buscar uma promessa feita por Deus. E acontecerá depois, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos, até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então, ele agora começa não apenas explicar o que está acontecendo, mas defender, vamos dizer na perspectiva até apologética, a doutrina do Espírito Santo. Logo, nós não podemos simplesmente deduzir que não há necessidade de uma fundamentação bíblica, doutrinária, e nem de entendimento sobre a importância da obra do Espírito Santo. É por isso que nós queremos construir isso juntos. Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui o que eu e você precisamos olhar como foco da nova aliança. Eu não li 2 Coríntios 3, o capítulo todo, mas quanto mais versículos você lê, mais sentido as coisas vão fazendo. Mas quando o capítulo 3 termina com a declaração dos versos 17 e 18, é evidente qual é o propósito final da obra e do ministério do Espírito. Versos 17 e 18 diz assim, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Eu quero chamar a sua atenção para a frase, somos transformados. Paulo está enfatizando que a obra do Espírito Santo é uma obra de transformação. Isso é parte do contraste, da lógica que ele está construindo à medida que apresenta essas verdades. Porque a Bíblia é enfática sobre o fato de que na lei ninguém era transformado. Hebreus capítulo 7, verso 19 diz, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Ela não só não diz ninguém, mas ela diz coisa alguma. Em Hebreus, no capítulo 9, no verso 9, falando dos ritos cerimoniais da lei, a Bíblia diz que eles eram ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então, como eu disse, a lei foi dada muito mais para servir de diagnóstico do que para promover cura. Ela foi dada muito mais para não só sinalizar profeticamente que o Cristo viria, qual seria a sua obra, mas levar o homem a entender sua miséria, a necessidade de um Redentor, do que necessariamente para resolver o problema. Agora, o Espírito Santo, a nova aliança, a obra da graça, ela concentra o foco naquilo que a lei nunca pôde fazer. Paulo, em Romanos 8,3, diz, o que era impossível à lei, pela fraqueza da carne, Deus fez enviando seu Filho, ou seja, o que não podia ser resolvido lá, seria resolvido nesse tempo da nova aliança e da obra da graça, e o cerne disso tudo é transformação. Então, é importante que a gente entenda que o foco principal da nova aliança é transformação. Agora a pergunta é, transformação no quê? O texto que nós lemos de 2 Coríntios 3,18 agora, diz que nós somos transformados de glória em glória, e a ênfase aqui está na progressividade, mas também fala no que nós seremos transformados. Que o Senhor nos transforma de glória em glória na sua própria imagem. O foco dessa obra de Deus é que eu e você sejamos semelhantes a Jesus. Romanos 8,29 diz, aos que dantes conheceu, também os predestinou, ou seja, destinou de antemão, a fim de que fossem conformes à imagem de seu Filho Jesus. Qual é o plano?
é que nós sejamos transformados na imagem de Jesus. 1 de João 2,6, quem diz estar nele deve andar como ele também andou. Ele é o modelo, ele é o padrão, ele é a referência. 1 de Pedro 2,21, ele nos deixou exemplo, a fim de que a gente siga as suas pegadas. 1 Coríntios 11,1, Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. A ênfase continua no quê? No fato de que ele é o padrão. Filipenses 2,5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Efésios 4,13, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. Esse é o alvo. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo fala no verso 49, assim como trouxemos a imagem do homem terreno, está falando do primeiro Adão, da sua natureza pecaminosa. A Bíblia diz, traremos também a imagem do celestial. Está falando a respeito de Cristo. Então, se eu e você entendemos que, de forma resumida, Deus não queria apenas nos resgatar da condenação do inferno, mas, além disso, nos transformar na sua própria imagem. É por isso que a gente sempre enfatiza aqui que santidade não é assunto secundário ou periférico na doutrina cristã. É o cerne do propósito de Deus para a criação. Porque a Bíblia diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Então, a obra da nova aliança, logo o ministério do Espírito, porque a nova aliança foi taxada com esse adjetivo, o ministério do Espírito. Isso precisa fazer com que eu e você entendamos a importância da obra do Espírito Santo. Aliás, quando você fala da interação da Trindade, ao Pai é atribuído todo o plano, o projeto da salvação. O Filho é aquele que encarnou, habitou entre nós, viabilizou e cumpriu o projeto, que para o Deus atemporal está resolvido lá desde antes da fundação do mundo. Ele já era conhecido. Agora, quem aplica a realidade de tudo isso nas nossas vidas é o Espírito Santo. Isso significa que nós podemos olhar para a obra do Pai e dizer, está completa. Ele planejou tudo que deveria, organizou o funcionamento de tudo. Olhamos para a obra do Filho e a gente pode dizer, está completa. Não no sentido de que foi terminada. A Bíblia diz que o Senhor está aguardando até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Ele ainda tem um retorno. Mas no sentido de até o momento que tinha que ser feito, foi feito. Agora, quando olhamos para a obra do Espírito Santo, ela está em andamento. E nós precisamos entender que quando falamos de toda a obra divina, nós estamos focando essa parte. Portanto, não podemos olhar para o ministério do Espírito e dizer, não é importante. Agora, se o Espírito Santo quer nos transformar na imagem de Jesus, e esse é o produto final, é a ideia de Deus, é o lugar onde devemos chegar, eu e você também precisamos nos questionar qual é o caminho que Ele usa para que a gente chegue lá. É lógico que ninguém vai viver ou manifestar a imagem de Jesus sem passar primeiro pela conversão. Não existe conversão sem um processo de arrependimento e fé. Embora a Bíblia mostre que o homem é responsável, ele tem a sua cota de responsabilidade quanto ao arrependimento, porque as mensagens, inclusive que o próprio Jesus pregou, o imperativo arrependei-vos, mostra que a gente tem uma responsabilidade de se arrepender. Arrependimento não é uma obra unilateral só do homem. Romanos 2 diz que a bondade de Deus conduz ao arrependimento. Não arrasta, não obriga, mas conduz, favorece o processo. E o próprio Jesus diz em João, no capítulo 16, no verso 8, sobre a vinda do Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o processo nem inicia sem a obra do Espírito Santo. Qual o propósito dele produzir em nós o arrependimento e fé? A gente ainda pode falar de fé. Ele é chamado em 2 Coríntios 4,13 de o Espírito da fé. Então, a mensagem do chamado é para que o homem se arrependa e para que creia. O imperativo mostra que a gente tem responsabilidade. Mas, por outro lado, nós vemos Deus dizendo, eu vou viabilizar recursos. O mesmo Espírito que conduz ao arrependimento provoca em nós fé. Qual o propósito disso? Nos levar à conversão. E a conversão não se define apenas por uma mudança de comportamento baseada no esforço humano, mas por uma experiência chamada novo nascimento. Essa, por sua vez, proporciona mudança de natureza. Como se experimenta o novo nascimento? Em João 3, quando Jesus fala do novo nascimento, ele diz, se alguém não nascer da água e do Espírito. Ele chama o novo nascimento de nascer do Espírito. Em Tito, no capítulo 3, nos versículos 5 e 6, falando da regeneração, e regenerar é gerar de novo, é o novo nascimento. A palavra de Deus é assim, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ou seja, ninguém arrepende sem a obra do Espírito Santo, ninguém crê sem a obra do Espírito Santo, ninguém nasce de novo sem a obra do Espírito Santo. Quem está acompanhando? A
Pastor, e depois de nascer de novo, está tudo pronto e resolvido? Não, porque agora a transformação é progressiva. O contraste da nova aliança com a antiga, feita por Paulo, é o seguinte: se o ministério da morte vem em glória, que ele está falando a respeito da lei, do que ele está falando? Em Êxodo 34, você vê quando Moisés desce do monte a segunda vez, ele desce com o rosto brilhando, enquanto carrega as tábuas da lei. Ele está dizendo, esse ministério que selaria a condição de morte do homem, que ainda não era a obra completa de Deus, já tinha uma manifestação de glória. A pergunta é, como a glória desse ministério do Espírito não vai ser maior do que o primeiro? Então, nós precisamos entender que há um contraste. Agora, quando ele fala da glória de Moisés, ele diz, tinha glória, pondo o rosto dele brilhar. Mas ele diz, mas o rosto apagava. É por isso que Moisés tinha que voltar para o lugar da presença de Deus, dar um refil, uma recarga. Porque a glória era desvanecente, ela não era permanente. Mas o contraste é que a glória do ministério do Espírito, diferente do primeiro, aqui não é desvanecente, aqui não diminui, aqui é progressivo, aqui aumenta. A transformação é de glória em glória. Então ele fala de algo que não só é permanente, em vez de desvanecente, mas progressivo. E essa ideia nos remete a qual conclusão? Que depois da conversão, o processo de santificação segue sendo uma obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Porque é Ele que nos transforma de glória em glória. Aliás, Gálatas capítulo 5, de 16 a 18, diz o seguinte: digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei, no lugar de morte, sem transformação. Vocês estão no ambiente de transformação. Mas o Espírito Santo, além de conduzir ao arrependimento, à fé, ao novo nascimento, à transformação progressiva do processo de santificação, ainda nos capacita para o serviço. Atos capítulo 1, verso 8. O Senhor Jesus, antes de ser assunto aos céus, diz aos discípulos, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E ele está dizendo, e até para fazer a minha obra, vocês vão precisar do Espírito Santo. Ou seja, de ponta a ponta, do início ao fim, tudo aquilo que Deus está procurando fazer nas nossas vidas, está atrelado ao ministério do Espírito. Como não entender e não realçar a sua importância? A segunda coisa que eu quero destacar é que desde o ensino de Jesus até o dos apóstolos, nos mostram um assunto que é recorrente, repetitivo. A experiência com o Espírito Santo nunca foi opcional. Nunca. Olha o que Jesus diz em João 14, 16, 17. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador. Esse outro, de acordo com a palavra empregada lá no original, é outro igual em qualidade. Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Você pode repetir essa frase? A fim de que esteja com vocês para sempre. Jesus diz, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Jesus diz, por enquanto vocês estão sentindo a presença, mas Ele está do lado de fora. Daqui a pouco, Ele estará do lado de dentro. Jesus está dizendo, eu mesmo vou pedir ao Pai, eu vou garantir que isso aconteça. O que é que Jesus está dizendo? Que Ele reconhecia que eu e você precisaríamos do Espírito Santo. E da onde um crente consegue, mesmo ouvindo o que Jesus falou, deduzir que o Espírito Santo é opcional? Porque na prática, muitos de nós o tratamos quase como se fosse na hora de comprar um carro, se tem um opcional a mais ou não. Tipo, se tiver, legal, se não tiver, a gente sobrevive. E nós não podemos pensar dessa forma. Agora, durante muito tempo, lendo só João 14, esse texto que eu li com vocês, a sensação que eu tinha, é porque no verso 18 nós não lemos, Jesus disse, eu não vou deixar vocês órfãos, tipo, não estou abandonando ninguém. A sensação que eu tinha era assim, bom, ele vai estar ausente, então o Espírito Santo vai ser meio que uma espécie, vou botar entre aspas aqui, de step. Não tem o pneu principal para rodar, a gente bota o outro. Os homens que já investiram dinheiro nessa bobagem, né, que é gastar dinheiro em roda de carro, eu acho impressionante como, quando a gente é mais novo, a gente bota menos coisa dentro de casa para fazer uma bobagem dessa. A bobagem é a opinião de um velho avô,
que já viveu um pouco mais do que vocês, os novos, uma hashtag fica a dica. Ninguém investe dinheiro na roda do step, gente. Você compra o jogo de roda para o carro, são 4. Porque o step é para de vez em quando, é temporário, é tipo furou um pneu até chegar lá, daqui a pouco a gente resolve e tira. Então a gente não dá. E era com essa mentalidade que eu pensava. Jesus está dizendo, gente, vou ficar um tempo ausente, até que eu volte para o carro não ficar manco aí numa das rodas. Tem o Espírito Santo que é um step. Um dia Deus me corrigiu, me fazendo olhar as palavras de Jesus em João 16. João capítulo 16, vou ler primeiro o verso 7, depois do 12 ao 13. Jesus diz, mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. Para tudo. Jesus está dizendo, é melhor para vocês ficar sem mim, mas ter a vinda do Espírito Santo, do que ficar comigo e ele não vir. Ou seja, Jesus não está dizendo, eu vou mandar um step. Ele não está dizendo que ia baixar o nível, ele não está dizendo nem que só ia manter o nível. Jesus está sinalizando, o nível vai subir. Não só não vai descer, não só vai conservar, vai melhorar. Olha os versos 12 e 13. Jesus diz, tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Jesus está dizendo que nem eu consigo colocar dentro de vocês agora. Ele vai fazer depois. O que ele está dizendo? Nós não vamos baixar o nível. Nós não vamos manter o nível. Nós vamos subir o nível. E eu e você não podemos olhar com desprezo a pessoa e a obra do Espírito Santo. Outro dia alguém me falou, eu acho que você supervaloriza a obra do Espírito Santo. Falei, aprendi com Jesus. Ele está aqui conosco e diz, é melhor para vocês que eu vá embora para eu mandar o Espírito Santo. E você já acha que se ele estivesse aqui conosco do jeito que teve antes, já seria bom para caramba. Imagina quem ele mandou, dizendo que vai melhorar o nível. O próprio Jesus diz em Mateus 12, toda blasfêmia contra o Filho do Homem vai ter perdão para vocês. Mas se blasfemar contra o Espírito Santo, deu ruim para sempre. Eu falei, você vai dizer que Jesus não deu moral ou importância à pessoa e à obra do Espírito Santo? Eu falei, eu acho que o problema não sou eu supervalorizar, é você menosprezar ou desvalorizar a obra do Espírito Santo. É por isso que a gente precisa de um raio-x da doutrina bíblica. Em Lucas, no capítulo 24, verso 49, Jesus já ressuscitado, ele diz assim, eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Pausa. Ele está dizendo, o Espírito Santo não é uma coisa que nós estamos improvisando agora. Tudo isso está planejado. Jesus se refere a isso como a promessa do Pai. E acontecerá depois. Que derramarei do meu Espírito, não sobre alguns, sobre todo mundo. Né? Sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. Jesus diz, eu vou garantir que aquilo que foi prometido, provisionado, seja executado. Então ele diz, permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Jesus está preparando eles para pregar o arrependimento, para ser suas testemunhas, mas ele diz, presta atenção, ninguém vai a lugar nenhum, ninguém faz nada, ninguém abre a boca, enquanto não for revestido do poder do Espírito Santo. Porque até o que eu espero de vocês, vocês não podem fazer sem o Espírito Santo. Como não reconhecer a sua importância? Atos capítulo 1, versos 4 e 5. Nós podemos dizer, né, que quando Lucas escreve a Teófilo, ele começa pelo Evangelho de Lucas, o livro de Atos, a autoria atribuída a Lucas, ele agora vai retomar basicamente onde parou o primeiro tratado, o primeiro livro. E ele diz assim, Atos 1, 4 e 5. E comendo com eles, naquele espaço que a Bíblia diz de 40 dias depois da ressurreição, Jesus aparece aos seus discípulos, fala das coisas concernentes ao reino de Deus, calibra a doutrina e a mensagem deles. O texto diz, comendo com eles, deu-lhes essa ordem, não era nem só um conselho. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Lá em Lucas nós vimos a promessa do Pai. Qual é ela? Jesus explica, porque João, na verdade, batizou com água. Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Ele diz, aguarde que a promessa está chegando. Isso é chamada de o batismo no Espírito Santo. Quando a gente percebe, Jesus agora já foi assunto aos céus, a igreja está funcionando. E nós não podemos limitar o ensino de Jesus só a quando ele esteve presente. Você pega no Apocalipse,
as cartas às igrejas da Ásia são enviadas pelo próprio Jesus, por meio de um anjo que vai notificar João, que vai escrever, mas a mensagem é de Jesus. No livro de Atos nós temos um episódio que ainda é Jesus mostrando a importância do Espírito Santo. Atos capítulo 9 nos fala da conversão de Saulo. Eu fico pensando o impacto que foi a experiência desse homem para que o próprio Jesus apareceu. Ainda hoje, ouvimos testemunhos, porque isso tem acontecido ao longo da história, de gente para quem Nosso Senhor, de forma soberana, decidiu aparecer. Nós temos ouvido muitos relatos de países onde a pregação do Evangelho, tem sido dificultada, ambiente de perseguição, em especial no Oriente Médio, para quem o Senhor Jesus tem aparecido a pessoas. Nós temos ouvido testemunhos extraordinários dessas coisas que ainda acontecem. Mas por mais que ainda aconteça, não é toda hora, não é com todo mundo. A grande maioria absoluta de nós não tem um testemunho que nem o de Paulo para dizer o próprio Jesus apareceu para mim. Mas o impacto da experiência foi tão grande que ninguém vai questionar a conversão de Paulo. Atos 9, verso 9, diz que ele fica 3 dias trancado num quarto, orando, sem comer nem beber. Quanta gente você conhece que depois do apelo, depois de ter entregado a vida para Jesus, falou, nada mais é importante. Ficou 3 dias trancado num quarto. Gente, sem comer. Os primeiros 3 dias de um jejum, principalmente quem vai assim, de repente sem preparar, já costuma ser a parte mais custosa de um jejum. Mas sem beber. Esse é o jejum mais austero, ou como diz a moçada, o mais punk, o mais hard, o mais pesado de todos. E o cara está lá, não quer saber de nada, só quer orar. Ou seja, é indiscutível que ele teve uma experiência. Mas enquanto ele está lá orando, dando sinais evidentes de uma conversão profunda, legítima, poderosa, a Bíblia diz que Jesus aparece a um outro discípulo chamado Ananias. E a tradução da Bíblia, na linguagem de hoje do pastor Luciano Subirá, minha própria, versão mineira, porque tem variações. Eu preciso parar de brincar com isso que o povo liga querendo comprar minha Bíblia. Fala aquela que o pastor cita, da linguagem dele própria. E quando a gente diz que é brincadeira, eles não acreditam. Então vamos deixar claro, ainda não tem. Na versão mineira, diz que Jesus fala, Ananias, eu preciso de você. E o Senhor diz, eu tenho uma missão. Você vai lá no lugar tal, vai procurar por um tal de Saulo, apelidado de Tarso. Quando Jesus diz quem é, imagina a reação do Ananias. Senhor, isso não é flor que se cheire. Está perseguindo o teu povo. Eu imagino se fosse uma linguagem atual, contemporânea, a gente descrevendo Jesus quase que falando dos seguintes tempos, sabe de nada, inocente. Eu já apareci para ele, eu já ganhei o cara, ele agora é um dos nossos. E você vai lá justamente para dizer que ele vai ser minha testemunha, não só entre judeus. Vai pregar para os gentios, vai ter um ministério internacional, mundial. Vai ser testemunha minha diante de reis, de sacerdotes. E eu preciso de você. Quando Ananias chega, contando para Paulo o que aconteceu, Atos capítulo 9, verso 17, ele resume a missão que Jesus deu assim. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu para você no caminho para cá, me enviou, o mesmo Jesus, me enviou para continuar o que ele começou. Em primeiro lugar, ele diz para quê? É o indicativo de propósito. Para que você, número 1, volte a ver. Desde a visão de Jesus. Paulo, naqueles 3 dias, a Bíblia diz, foi guiado pela mão, não enxergava nada. O brilho da glória de Cristo ofuscou tudo o resto. Eu acredito que esse é o tipo de experiência que nós precisamos ter com Jesus. Aí ele chega e diz, o Senhor me mandou impor as mãos. E quando ele impõe as mãos, a Bíblia vai dizer nos versos seguintes que Paulo voltou a ver. Mas olha o que ele diz. O Senhor me enviou para cá, para que número 1, você volte a ver. E número 2, fique cheio do Espírito Santo. Agora pensa comigo, Jesus é o cabeça da igreja, o Senhor de todas as coisas. É Ele que apareceu para Paulo, é Ele que ganhou Paulo. Mas Ele está dizendo, não importa se eu apareci, se eu ganhei, se a conversão foi mais impactante do que a maioria. Se esse cara não for cheio do Espírito Santo, ele não vai a lugar nenhum. Ele não pode fazer nada do que eu quero. Então Jesus está dizendo, Ananias, dá para cooperar comigo e lá impor as mãos para que ele tenha uma experiência com o Espírito Santo. O próprio Jesus dizendo, não deixa o crente sem o Espírito Santo. Você consegue entender a importância disso? Agora vamos passar as declarações dos apóstolos. Em Jerusalém, no dia de Pentecostes, Pedro se levanta, prega a mensagem e no final, a gente não sabe se Pedro ainda não tinha terminado, se faltou conclusão na mensagem, ou se alguém interrompeu ele antes, porque a Bíblia diz que o coração do povo compungiu. E pergunta o que é que nós vamos fazer.
E eu acho que esse deveria ser o clamor e o questionamento de todos nós quando a palavra é pregada. A gente tentar sempre terminar com algo prático. O que é que eu vou fazer com isso? E aí Pedro responde assim, versos 38 e 39 de Atos 2. Pedro respondeu, arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados. E ele não para aí. E glória a Deus, aleluia, é isso. E diz, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. E diz, porque a promessa é para vocês, é para os seus filhos. Eu quero que todos os são pais e sonham ser pais repitam isso comigo. Diga, a promessa é para mim e para os meus filhos. Ele está dizendo, a promessa é para vocês, é para os seus filhos, para todos os que ainda estão longe. O longe aqui não era só geográfico. Ele diz assim, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, era o longe geográfico, era o longe em termos de tempo e estação. Ou seja, nós que 2000 anos depois estaríamos aqui servindo o Senhor. Pedro está dizendo, a promessa é para todo mundo, porque Deus não quer deixar nenhum crente de fora. Todo mundo que se converte está indo para um lugar. Tem que receber o dom do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Atos capítulo 8, nós lemos que o Evangelho chega em Samaria. Filipe está sendo instrumento de Deus, expulsando demônios, curando enfermos, pregando com poder, o povo se arrependendo, se convertendo, sendo batizado nas águas. Mas Atos 8, de 14 a 17, diz assim, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. A igreja fica feliz, o Evangelho chegou, o povo está arrependendo, está convertendo, estão fazendo profissão pública de fé, sendo batizado. Mas a obra não está completa. E eles mandam para lá, eu gosto de brincar, só a diretoria. Pedro e João. Paulo, quando escreve aos Gálatas, menciona 3 colunas da igreja de Jerusalém. Ele fala de Pedro e João, os apóstolos, mas também se refere a Tiago, a quem também é chamado de apóstolo, mas aqui ele está falando do irmão do Senhor, que nem era do time dos 12. Eu não sei se a essa altura Tiago já está exercendo a liderança que inicialmente foi de Pedro, mas ele diz, nós vamos mandar o melhor time para lá, porque o propósito é nobre. Aquilo que Deus começou com a pregação do Evangelho, com arrependimento, conversão, novo nascimento, batismo, precisa do complemento. E para eles era assim, prioridade 0. A próxima coisa que eles precisam, ser introduzidos uma experiência com o Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 10, nós lemos sobre como Pedro é dirigido por Deus a pregar pela primeira vez aos gentios. Porque os judeus se converteram, eles estão pregando aos outros judeus, dizendo a tudo que nos foi prometido cumprir em Jesus, mas eles ainda não se misturam com os gentios. Jesus tinha dito, vocês serão minhas testemunhas, não só em Jerusalém e Judeia. O Senhor disse, Samaria, eles tinham muita resistência com os samaritanos. E ele disse, e até os confins da terra. O Evangelho era para todo mundo. Mas nem a mente desse povo tinha sido aberta ainda para entender isso com clareza. E aí o Senhor dá uma visão a Pedro enquanto ele está orando, para que ele não chame de impuro o que Deus purificou. Pedro ainda não entendeu exatamente o que quer dizer. E o Espírito Santo fala com ele, alguns homens estão indo na porta e te procuram. Vá com eles, nada duvidando. Quando Pedro vai atender a porta e vê que os homens estão lá, quem os enviou? Cornélio. Para que um anjo apareceu, dizendo, manda buscar o Pedro. Ele vai anunciar as palavras de salvação. E Pedro agora está pregando o Evangelho, falando sobre Jesus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre aqueles que ouviam a palavra. Eles foram cheios do Espírito, começam a falar em línguas, magnificar Deus. A turma que acompanha Pedro, a Bíblia diz os que eram da circuncisão, está falando do time dos judeus. A Bíblia diz que eles ficaram maravilhados. Uau, também sobre eles Deus derramou o Espírito Santo. Quase como quem diz, ele não era propriedade só nossa. Só que a notícia vai chegar em Jerusalém. E quando Pedro chega, depois da notícia, em vez dele encontrar um povo festejando que a porta da salvação abriu aos gentios, tem uma turma esperando ele com pedra nas mãos. Não literalmente, mas vão atacá-lo. Você entrou na casa de gentios, comeu com eles, porque pela lei de Moisés, o padrão da antiga aliança, ele não poderia ter feito isso. Aí Pedro vai explicando com muita calma, com muita paciência. E em Atos 11, de 15 a 18, ele diz assim, quando comecei a falar, primeiro ele conta a visão, como Deus o levou, o dirigiu, mas ele diz assim, quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Essa frase é importantíssima. Ele diz, o padrão se repete. O que aconteceu com eles foi igualzinho o que aconteceu
com a gente. Ele continua e diz, então me lembrei da palavra do Senhor Jesus quando disse, nós já lemos isso lá em Atos 1, João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E diz, pois se Deus lhes deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ele vai dizer por que batizou a turma e esteve com eles. A Bíblia diz assim, quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, então também aos gentios, Deus concedeu arrependimento para a vida. Para eles, onde estava a prova? Eles podem até ter aceitado a mensagem, isso não significa que foram aceitos por Deus. Mas espera aí, agora o Espírito de Deus foi derramado pelo próprio Deus sobre eles. Os caras dizem, o Evangelho é para todo mundo mesmo. Isso mudaria completamente o curso das coisas. Mas o entendimento deles está relacionado. Eles receberam a mesma coisa que nós. Em Atos 19, versos 1 e 2, a Bíblia diz assim, aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, atualmente na Turquia. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, primeira pergunta, o povo se intitula discípulo, então ele vai fazer meio que o checklist, a pergunta número 1 do checklist, isso revela algo importante. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Então ele encontra um grupo, ele quer pregar o Evangelho, os caras falam, não, nós já somos discípulos. Ah, é? Então vamos lá. Primeira pergunta. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Qual foi a resposta deles? O verso 2 diz o seguinte, ao que eles responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Eu fico imaginando a cena. Paulo diz, então tá bom, vamos ver se é discípulo mesmo. Já receberam o Espírito Santo? Os caras de lá de cá. O que é isso? Nós nunca ouvimos falar. Próxima pergunta de Paulo, a partir do verso 3 que eu não li aqui. Paulo diz, no que é que vocês foram batizados? Por que essa é a próxima pergunta? Paulo está dizendo, eu não reconheço um evangelho que levaria vocês a Jesus sem introduzi-los ao Espírito Santo. Me explica o que é que pregaram para vocês que tem alguma coisa errada. Aí eles vão dizer, não, nós somos batizados no batismo de João. Aí eu acho que essa é a hora de Paulo dizer, sabe de nada, inocente. João anunciou aquele que viria. O que ele anunciou, o próprio João disse que ele viria com outro batismo, não só nas águas, mas no Espírito Santo. Ele já veio, já instituiu os dois. Paulo diz, vamos começar tudo de novo. Ele pega essa turma, leva ele para as águas, os batiza em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, e cada um deles foi cheio do Espírito Santo. Qual é a prioridade? Zero, quando eles achavam um convertido. Qual é a próxima etapa? Qual é o próximo passo? Tem que ser introduzido a uma experiência com o Espírito Santo, porque ela nunca foi opcional. Ela era considerada o que talvez a gente poderia classificar como o mais essencial. Quem está entendendo? Eu vou falar mais sobre isso depois, mas vamos dar só um... Depois eu digo nos próximos domingos, mas vamos dar uma introduzida no assunto. Quando o Evangelho começou a ser pregado entre os gentios, Paulo e Barnabé saíram para uma viagem missionária, dirigidos pelo próprio Espírito Santo. E eles entendem que vão pregar em muitas cidades. Então eles chegam na cidade, pregam o Evangelho, né? Existe conversão, eles dão um gás inicial discipulando aquela turma. E depois eles dizem, galera, nós temos que ir embora, porque nós temos que pregar para outros. E aí eles iam para outra cidade, faziam a mesma coisa, pregavam o Evangelho, juntavam um grupo, davam um gás, fortalecia, ele dizia, galera, partiu próxima cidade, porque tem mais gente precisando do Evangelho. Eles vão. A Bíblia diz que depois de várias cidades, eles decidem fazer uma viagem, voltando nos lugares onde eles passaram. Qual era o propósito dessa viagem? Atos 14, de 21 a 23, diz que eles se organizam intencionalmente para quê? Para que eles possam voltar encorajando os discípulos. E o verso 23 diz, e promovendo em cada igreja, a Bíblia chama esses grupos, começaram de igreja, a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, encomendando eles ao Senhor em quem haviam crido. Ou seja, quando eles deixaram aquele grupo e foram embora, não tinha liderança na igreja. Os presbíteros são apresentados no Novo Testamento, né, como a equipe de governo, aqueles que governam, que lideram a igreja, que conduzem o rebanho. Hoje a gente usa muito mais a nomenclatura pastor, eles usavam muito mais o presbítero. Ou seja, quando eles saíram, o grupo não tem pastor. Eu fico pensando, quem são esses doidos que começam a igreja, vão embora e deixam a igreja sem pastor? Mas pior do que isso, o povo, além de não ter pastor, não tinha Bíblia. Porque o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito. E o Velho Testamento, quem tinha acesso eram os judeus nas sinagogas. Esses gentios estavam convertendo, não tinha nem a porção já escrita da Bíblia, muito menos a não escrita.
Quando eles iam embora, eles não tinham uma estrutura organizada como nós temos hoje. A gente tem mania de chamar o prédio de igreja. A igreja não é o prédio, a igreja somos nós. Mas ter um quartel-general, uma base como essa que nós temos é fantástico. Para as nossas reuniões, para treinamento, para identidade, para uma série de coisas. Aquele povo não tinha. Nem eles sabiam onde iam reunir. Eu fico pensando, hoje em dia nós damos prédio, nós damos Bíblia, nós damos pastor, e o povo ainda desvia. Imagina sem nada disso. Agora, quem que é doido de ir embora e largar esse povo sem nada disso? Quem entendia que essas coisas que eram importantes, porque seriam providenciadas depois, eles teriam pastores depois, como nós vimos, eles teriam as escrituras depois, como nós vimos, eles viriam a ter lugares onde poderiam dizer, se reunir, isso aqui é o nosso canto. Eu não estou dizendo que essas coisas não eram importantes, mas os apóstolos só saíam porque eles tinham a certeza de que o mais importante tinha sido dado primeiro. 1 de João, capítulo 2, verso 20, vós tendes a unção do santo, e todos têm desconhecimento. Verso 27, e vocês não têm necessidade de que ninguém vos ensine coisa alguma, porque a unção do santo que está em vós, e é verdadeira, ela vos ensina todas as coisas. O Espírito Santo não era apenas uma experiência mística. O entendimento promovido é vocês agora, Efésios 2, 22 diz, nós somos morada de Deus no Espírito. 1 Coríntios 3, 16 diz, nós somos santuário de Deus e que o Espírito habita em nós. A pergunta é, por que é que o Espírito Santo veio morar em mim e em você? Porque não tinha lugar para ele no céu e ele queria morar de graça na gente sem pagar aluguel? É lógico que não, ele veio porque ele tem um ministério, uma missão a ser cumprida. E a presença dele em nós permite a execução da missão. E eles diziam, aquele que está em vocês, que Jesus diz, ele os guiará a toda a verdade, ele vai conduzir vocês. Então ele está dizendo, essas outras coisas são importantes, serão providas, mas nesse momento a gente tem garantia que vocês têm o essencial para a sobrevivência. Agora, o que eles consideravam essencial para a sobrevivência, nós vamos tratar de opcional? E esse tem sido o problema de muitos de nós. Nos próximos domingos nós vamos falar não só sobre a obra do Espírito Santo, mas sobre a importância de entendermos como ele age, como interagir com ele, porque nós precisamos viver a liderança do Espírito Santo na nossa vida. O foco hoje é destacar a importância do ministério dele. E para concluir, de forma breve agora, a pergunta é, quando falamos da obra do Espírito, Deus vai fazer tudo sozinho? É claro que não. Desde o início, Jesus disse, vocês não vão a lugar nenhum, fiquem em Jerusalém, até que recebam a promessa do Pai. Até aí, você pode, talvez, fazer a leitura, Jesus está dizendo, eu já cuidei de tudo, vocês não têm que fazer nada. Mas Atos capítulo 1, verso 14, mostra que enquanto esperavam, a espera deles não era passiva. Atos 1, 14 diz assim, depois de nomear os apóstolos, inclusive o substituto de Judas, a Bíblia diz, todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Onde esse povo está? No cenáculo, fazendo o quê? Perseverando em oração. Nós vamos buscar. Nós vamos buscar até romper, nós vamos buscar até chegar lá, nós vamos buscar até que aconteça. E aí, a experiência acontece no dia de Pentecostes. A partir disso, a mentalidade dos apóstolos é, nós não vamos esperar acontecer espontaneamente. Então, Samaria recebeu a palavra, vamos lá impor as mãos e orar por eles, para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Aí você vê Paulo perguntando, peraí, já pregaram para vocês, já receberam o Espírito Santo? Não. Se não, vamos resolver esse negócio. Eles começam a entender que a igreja tem responsabilidade no processo. E nós podemos destacar o indivíduo ou a perspectiva coletiva. Em Efésios, no capítulo 5, no verso 18, a Bíblia diz, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos, o imperativo é vocês se encham. Não fique esperando ele correr atrás de você para ver o dia que ele está de boa vontade de encher. Vocês têm a responsabilidade de buscar, é o que a Bíblia está dizendo. Ou seja, em terceiro e último lugar, nós temos que destacar a nossa responsabilidade. Ela precisa ser marcada pela busca, pela receptividade e pelo que nós vamos chamar de interação. Em 1 Tessalonicenses 5,19, o apóstolo Paulo diz, não apaguem o Espírito. As traduções mais antigas, clássicas, diz, não extingais o Espírito. Não apagueis o Espírito. Pastor, o que significa isso? Que existe algum botão escondido em algum lugar, dotado de uma alta tecnologia espiritual, que se alguém descobrir, bater e apertar o Espírito Santo, bum, deixou de existir? Lógico que não. Ele é chamado de um Espírito eterno, em Hebreus 9,14. Ele não tem fim, nem começo nem fim. A pessoa dele jamais será extinta. A Bíblia está comparando a obra dele a um fogo. E como fogo,
para se manter aceso, precisa de combustível. E Deus está dizendo, quem é responsável por alimentar o fogo é vocês. Se vocês não alimentarem, o fogo vai apagar. Não deixe ele apagar. É nossa responsabilidade. Isso não é assunto para hoje. Nós estamos aqui, que nem aquelas novelas que ficavam com cena dos próximos capítulos, para provocar audiência. Né? São assuntos que nós falaremos nos próximos domingos, mas nós precisamos entender a importância da obra e que ela não é espontânea, automática ou unilateral, no sentido de nos isolar. Aliás, essa palavra enchei-vos do Espírito, os estudiosos dizem que no koineu grego antigo, a língua em que foi escrita, eles têm uma conjugação que nós não temos equivalente no português, aliás, na maioria das línguas. Alguém comentou, eu não tenho toda a certeza, que eles têm algo mais parecido com isso no italiano. O mais que nós temos no português, que dá a ideia de uma ação que está em continuidade, é quando a gente usa o gerúndio. Então, o pastor está pregando, significa que nesse momento está acontecendo. Mas não quer dizer que daqui 5 minutos ainda estarei pregando. É só nesse momento. Mas no grego eles têm um chamado tempo contínuo. Ou seja, ele não apenas fala do momento, mas ele joga meio que para o infinitivo. E essa conjugação, dizem os estudiosos, ela foi colocada aqui. Então esse enchei-vos do Espírito deveria ser lido mais ou menos assim. Encham-se, continuem a se encher e nunca parem de se encher do Espírito Santo. E aí nós vamos entender algo importante quando nós falamos de continuidade. Por quê? Aquele povo de Atos 2, que teve uma experiência com o Espírito Santo, a ideia de Deus não é que eles tivessem uma experiência só, acabou, finalmente vocês chegaram lá. Aliás, tem uns crentes que eles buscam o batismo do Espírito Santo como se fosse a meta de vida. E quando recebem, cheguei lá, eu digo, chegou nada. Ele é a porta de entrada para o sobrenatural. É agora que começa. É agora que o pau vai quebrar. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você, diferente de muitos de vocês, eu não tive a experiência impactante da conversão. Nasci e cresci no lar cristão, fui orientado na palavra, encaminhado a Cristo desde cedo e graças a Deus pude entender as coisas de Deus antes de viver distante dele. Mas ao mesmo tempo, enquanto eu olhava algumas pessoas falando de uma grande transformação, eu ficava em crise. A minha vida não mudou tanto. Até o dia que eu fui batizado no Espírito Santo, aos 15 anos de idade. E sabe, apesar de decididamente ser dele, estar servindo a Deus antes, eu fico olhando e dizendo, não tem nada que se compare com o universo onde eu fui introduzido. Depois de descobrir não apenas o poder, mas a pessoa e a obra do Espírito Santo. Eu brinco que foi aos 15 anos de idade que eu perdi o juízo e nunca mais voltei ao normal, graças a Deus. Então essa turma de Atos 2, lá do dia de Pentecostes, eles foram cheios, tiveram a experiência. Só que a Bíblia diz que em Atos 4 eles estão orando, buscando a Deus. A partir do verso 29, você vê os apóstolos que tinham acabado de sair da prisão, foram ameaçados para não pregar em nome de Jesus. Estão orando e dizendo, Senhor, concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto o Senhor estende a mão para operar sinais, milagres, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Enquanto esse time está orando, a Bíblia diz, tremeu, Atos 4:31. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. E a Bíblia diz, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Tem gente aqui empolgado quando vê alguém tremer ou cair debaixo do poder de Deus. Você imagina o ambiente, o auditório, o chão, o prédio que nós estamos tremendo? E você vai dizer que a visitação não foi forte? Agora, esse povo já não teve uma experiência de ser cheio do Espírito Santo? Teve. Já não estavam pregando com ousadia? Sim, operando sinais, milagres, enfrentando as autoridades que os prendiam. Mas eles estão lá dizendo, Senhor, o processo não pode parar, o fogo não pode apagar, e nós estamos aqui buscando. Deus diz, eu vou encher mais. Porque isso é ato contínuo. Ou seja, nós não só temos a importância do ministério do Espírito Santo, nós não só temos uma grande ênfase a uma experiência, mas a experiência não era uma coisa de teve, legal. Tem que ter e continuar tendo. Quem está entendendo, diga amém. Próximo domingo a gente continua. Eu quero te fazer uma pergunta. Onde você se encontra diante desse cenário? Destacamos a importância do ministério, da obra do Espírito Santo.
Mas no que diz respeito a você está onde? Pode ser que você esteja no time de Atos 19 dos Efésios. Eu nem ouvi falar que existe Espírito Santo. E eu estava achando que tinha Jesus, nem tenho. E pelo jeito alguém vai ter que me dirigir a Ele. E você vai ter uma oportunidade para isso. Ou talvez você diga, não, eu estou que nem os apóstolos. Já sabemos que tem, estou buscando, mas ainda não cheguei lá. Mas vou perseverar em oração como eles, até que chegue. Ou talvez você possa dizer, não, diferente dos dois primeiros grupos, eu não só sei que tem, eu já tive a experiência, mas eu realmente estou buscando o ato contínuo e quero permanecer nesse lugar. A gente pode falar de vários desdobramentos ou perspectivas. A pergunta é, aonde você está te ajuda a entender qual é o próximo passo. Se ainda nem conhece Jesus ou o Espírito Santo, é correr para lá. Se já teve um encontro com o Senhor Jesus, mas ainda não recebeu o Espírito Santo, essa é a próxima prioridade, meta de vida. Se já teve, é garantir que a experiência se renove. Ou seja, ao longo de todo o mês, nós vamos falar não só da importância da obra dele, mas de como você pode interagir. Mas eu gostaria que você saísse mirando alguma coisa prática. Qual é o meu próximo passo? É lógico que a instrução que virá nos próximos domingos vai te ajudar e muito nessa correspondência. Mas eu quero te encorajar a assumir algo que você diga, isso é pessoal. A partir desse momento, eu sei onde mirar. Feche seus olhos por um instante. Senhor, nós oramos que a instrução da Tua palavra vá além de alcançar a nossa mente e a nossa razão. Nós oramos que a Tua palavra, além de alinhamento doutrinário, a Tua palavra ministrada e as que serão nos próximos domingos, que ela produza uma resposta de fé. Porque como está escrito, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Nós oramos que haja uma resposta no coração de cada um, de uma decisão de ir além. Mas que a Tua palavra alimente a fé que vai movê-los nessa direção. Nós também clamamos que aquilo que o Senhor começou a fazer, não só promovendo entendimento, mas despertamento, não se limite a esse culto, não se limite a essa reunião. Nós oramos por dias de despertamento espiritual. Nós oramos por dias de céus abertos sobre o Teu povo e não só sobre os cultos. Nós oramos por dias de avançar na experiência e no relacionamento com o Espírito Santo. Nós oramos que a mão do Senhor se estenda sobre cada um de uma forma única e singular. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo. Antes de passar a ceia, me deixa só falar algo. Às vezes a gente acha que pode ter tido uma ideia, ter feito isso ou aquilo. Mas muitas vezes Deus faz questão de dizer, eu estou no controle, eu estou cuidando de tudo. Eu tinha um plano completamente diferente para esses domingos, embora eu sabia que era uma oportunidade única, enfileirar 4 domingos para uma série. Mas quando o Senhor começou a falar comigo sobre essa questão do Espírito Santo, Ele falou de uma maneira muito clara, eu estou fazendo algo que é maior do que você imagina ou pensa. Gente, na terça-feira do dia 12, se eu fosse você, não perdia a vinda do Randy Clark. É um homem de Deus, usado em curas e milagres, em avivamento. E a gente não está tendo um presente desse à toa. Na nossa escola bíblica, está se enfatizando a pessoa, a obra, os dons do Espírito. E esse mês, eles têm uma aula de encerramento, onde o fogo vai cair aqui. Nós ainda não estamos sabendo se vamos anunciar o dia que é, porque normalmente dá invasão na escola nesse dia. Pode ser que a gente abra isso. Mas na terça-feira do dia 19, permitindo Deus, nós vamos pegar uma reunião que era para ser presencial só com os nossos líderes. E nós vamos fazer dela uma noite de Pentecostes. Você que ainda não é batizado no Espírito Santo, nós vamos ter uma noite só para falar e impor mãos, o que nesses cultos de domingo nós não vamos ter tempo para fazer, não da forma devida. Mas você não precisa esperar o dia 19. Se você ainda não tem essa experiência, isso não significa que você não possa acessá-la de forma direta. Os apóstolos, no dia de Pentecostes, não tinham ninguém para impor as mãos sobre eles, como eles fizeram depois pelos outros.
Mas eu e você podemos acessar a fonte de forma direta. E eu quero te encorajar a botar isso como meta. É o seu próximo passo na vida cristã. Você precisa dessa experiência para passar de nível. Isso tem que ser foco da sua oração, da sua busca de jejum. Sabe, eu queria convocar você a dizer, eu não vou deixar para o mês seguinte, eu vou resolver isso nesse mês. Eu creio que nós vamos ter muita orientação prática, mas mais do que isso tem um vento soprando sobre nós, sobre essa casa. Eu falei rapidinho disso no culto dos voluntários semana passada. Mas no final da outra semana, quando estava no final de mais um desses períodos de jejum, eu tive uma experiência que para mim está difícil de falar. Só de lembrar. O Senhor me acordou para orar de madrugada. E eu não consigo definir isso de outra forma. Ele entrou naquele quarto. E ele me disse, nada dessas coisas estão acontecendo à toa. Eu estou orquestrando tudo. Tivemos um grupo enorme, pastores, líderes, gente da casa, né? Minha família vem inteira comigo nesse jejum dessa vez. O Senhor diz, sou eu fazendo. Ele diz, e tudo isso está acontecendo dentro de um timing preciso. Porque serão dias de visitação, serão dias de transição. E eu quero lançar essa palavra para provocar com a sua fé. Para provocar a sua fé. Algo que foi determinado por Deus. E se nós correspondemos da forma correta, nós vamos ter um mês inesquecível. Mas o propósito não é parar no mês. É um mês que vai nos promover a um novo nível, a um novo lugar. Então vamos buscar o Senhor de coração.